Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, no iDentalcast, resolvi trazer um convidado aqui, o Thiago Farias, um especialista em odontologia digital. E eu queria que você começasse, Thiago, se apresentando primeiro, falando um pouco da sua história, contando da sua clínica, do seu currículo. Legal. Então, sou o Thiago, né? Desde os 12 anos eu trabalhava no laboratório. Aí fiz a faculdade, até a gente fez faculdade junto. E de lá pra cá a gente enfrenta muitos desafios no dia a dia como dentista. E com essa evolução, pensando em não ficar tão preso ali à demanda de laboratório e tal, eu acabei começando a desenvolver alguns trabalhos no fluxo chairside. O que é o fluxo chairside? É o fluxo de você fazer seu próprio trabalho no dia a dia. Em vez de enviar os trabalhos para o laboratório, você acaba desenvolvendo os trabalhos dentro da sua clínica e no mesmo dia que você inicia, você termina um trabalho. E é isso. Eu acho que é legal. E para quem não conhece ainda o que está falando sobre o fluxo chairside, eu vou deixar aqui em cima um videozinho, já que eu já fiz, explicando sobre o chairside, caso você tenha curiosidade de ver. Mas queria que você explicasse um pouco mais por que você decidiu introduzir o chairside e o que você sentiu assim de introduzindo o chairside na sua clínica, ou no seu dia a dia, né, de trabalho. Olha, Rafael, a ideia do chairside é acabar otimizando o trabalho, no sentido de que, pô, você tem que, de repente, o paciente veio de fora, tá com o dente quebrado, ou então é uma reabilitação um pouco maior e você não tem tanto tempo para fazer, aí você consegue desenvolver tudo ali dentro do seu consultório. Por exemplo, semana passada eu atendi um caso, paciente de Curitiba, veio para cá, para São Paulo, e a gente fez 4 coroas para ele, começou às 8 da manhã, 3 da tarde estavam todas prontas. Essa é a ideia, de otimizar e assim, quebrar aquela logística de laboratório, de você ter que de repente mandar moldagem, ou então mandar o arquivo, aí espera vir para a prova, dentro da disponibilidade de agenda do laboratório. Isso é a ideia do ShareSide, a gente discorrer ali dentro de um dia só. Entendi. E você fazendo esse tipo de serviço, você acaba cobrando um pouco mais caro do que você cobrava anteriormente se fosse fazer mandando para o laboratório, ou que a gente fala de labside, ou você acaba cobrando o mesmo valor? Como que ficou essa parte também de questão financeira, assim? Porque o que eu vejo bastante pessoal falando é que para se produzir um trabalho um pouco mais rápido, requer um pouco de cobrança um pouco maior, ou um pouco menor. Eu queria que você falasse também um pouco do seu tipo de negócio lá. Então, tem envolvido mesmo um valor a mais agregado, porque além de ser um trabalho totalmente personalizado, que do começo ao fim você faz ali já na cara do paciente, né? Ele tem a questão que o consultório está fechado só para aquele paciente. Quando você tem uma agenda tradicional, você atende 8, 10 pacientes no dia, e quando você está fazendo um fluxo chairside, você tem que ficar com o consultório fechado exclusivamente, 100% exclusivo para aquele caso. Uhum. Tá? No máximo que vai acontecer é o paciente sair para almoçar e voltar. Às vezes a gente pede até almoço para levar dentro do consultório. Por ser um fluxo de um dia, às vezes o paciente nem com provisório não fica. Então, enquanto o trabalho está sendo executado, o paciente está assistindo uma TV, mexendo no computador. Tem paciente que às vezes leva o computador e fica trabalhando durante o dia dentro do consultório. E basicamente isso, né? Essa questão de custo sempre tem que ter um agregado um pouco a mais por conta dessa exclusividade, né? A gente deixa de ter todo aquele fluxo do dia a dia e acaba trabalhando só para aquele paciente. Ah, entendi. E você acha que isso daí para você só foi possível por conta da odontologia digital? Ou você acha que se não utilizasse a odontologia digital também seria possível entregar dessa forma? Como que você vê também a odontologia digital no seu tipo de negócio assim? Tá, no meu caso, assim, eu posso falar porque eu recebo essa pergunta mais frequentemente e envolvendo outra coisa. O que envolve? O pessoal fala para mim, Thiago, você consegue fazer o ShareSide porque você também é protético, porque você trabalhava no laboratório ou porque qualquer dentista conseguiria fazer? E a resposta é simples, depende. O que é qualquer dentista? Tá? O fluxo digital é um recomeço para qualquer dentista. A gente está na moldagem tradicional, naqueles trabalhos que sempre foram feitos, você está numa linear. Quando você vai entrar para o digital, você desce lá embaixo para aprender e sua curva de aprendizado começa a subir. Só que você não tem mais aquele linear, você vai descer, vai terminar perdendo muito tempo do que você já tinha para aprender novamente, porque assim, o tradicional você já sabe ali as regras. Mas o digital tem muita ferramenta que no dia a dia o dentista não tem capacidade para mexer por desenvolvimento. Ele tem que desenvolver isso para depois começar a trabalhar, certo? Uhum. O dentista, não tem como
como uma habilidade natural a tecnologia. A gente não é um curso, não é uma profissão tecnológica. A gente é uma profissão biológica. Então, todo mundo que é dentista, que tem uma certa habilidade, tem uma certa, como eu posso dizer, uma certa ideia de ser dentista, é porque ele já está apto para a área biológica e não para a área de tecnologia. Então, é um pouco mais difícil para a gente, para o dentista, a gente começar a trabalhar com tecnologia. Então, essa curva de aprendizado, ela é um pouco forte, né? Para você abrir mão do que você já estava fazendo. Por exemplo, o dentista estava moldando, aí ele começa a escanear. Aí tem cara que fala, meu, isso não é para mim. A gente tem dado alguns cursos, tem trabalhado com dentistas que estão saindo do tradicional, não saindo do tradicional, mas entrando no digital, tá? Porque o tradicional você não vai sair, sempre vai ser uma opção. Por mais que eu tenha um scanner hoje que eu escaneio 80, 90% dos meus casos, eu ainda tenho um silicone ali, para alguns casos a eleição é o silicone. Quando que eu vou eleger o silicone ali para fazer uma moldagem em vez de uma impressão 3D? Pô, de repente eu não estou conseguindo passar o fio 100%, tá com um pouquinho de sangramento. Nesse tipo de caso, a impressão 3D ela é um pouquinho mais deficiente do que uma moldagem de silicone. Então são duas técnicas que se complementam. Mas, voltando a falar ali, é para qualquer um? É para qualquer um, mas exige essa curva de aprendizado. Quando eu vou pensar em chairside, eu vou pensar no quê? Vou começar no meu consultório, comprando uma fresadora e fazendo 10 elementos fresados, maquiando eu mesmo tudo. Não, é um chairside diferente, a gente pensa por fases. Entrei no digital, qual que é o primeiro passo? Aprender a trabalhar com scanner. Tá? Não sei se você vai comprar um scanner ou se então você vai começar emprestar de um colega, chamar alguém para escanear para você, mas o digital basicamente é o scanner, a parte inicial. A gente chama hoje de CAI, né? Antes era CAD/CAM, hoje é CAI, CAD/CAM, que é o escaneamento, o desenho e depois a parte de fresagem e impressão. É manufatura, né? É manufatura. E a gente vai começar ali escaneando. A próxima fase, eu vou definir o que vai ser minha manufatura. Vai ser impresso ou vai ser fresado? Que tipo de material eu consigo imprimir e que tipo de material que eu consigo fresar, tá? E qual que é meu nível de conhecimento para eu mesmo fazer? O que hoje um dentista inicial consegue fazer quando ele decide virar digital? De repente uma coroa unitária, um provisório, uma placa de bruxismo. Enceramento, né? Diagnóstico. Enceramento diagnóstico, consegue fazer um planejamento, imprimir seus próprios modelos, né? Pra gente checar. Qual que é assim, uma diferença básica de um molde e de um escaneamento? A gente fala de moldagem, mas na verdade é molde, né? Moldagem é a técnica de moldar. Então, quando tem um molde, eu vou ver a parte negativa. Eu fiz a moldagem e estou com o molde na mão. Eu não consigo ver detalhadamente quando tem um ângulo errado, quando de repente o fio ali não copiou o bordinho. Deu uma repuxada. Deu uma repuxada, qualquer defeitinho, eu não consigo enxergar ali 100%. Mas já no escaneamento, eu consigo puxar na tela do computador e já ver ali, se tem algum erro, eu já corrijo. Então, a gente começa a ver as diferenças aí, tá? Eu acho que é legal, porque você acabou falando um pouco do processo todo, né? Como ele funciona. Mas você também, você decidiu entrar nisso porque você achou mais fácil ou porque você é um tipo de coisa que você gosta de fazer? Tipo, planejar o seu próprio caso ou você mesmo fazer um trabalho personalizado? Porque tem bastante gente, né, que às vezes fica um pouco nessa, pô, mas eu não sei se eu gosto de fazer o dente, não sei se eu gosto de fazer. Você acha que é assim, entra para todo mundo ou vai um pouco mais de gosto, de estilo de mercado? Como que você acha? Sim. Então, por eu já ser técnico, eu tinha uma exigência um pouquinho grande quanto aos meus trabalhos. Às vezes eu mandava para um laboratório, depois que eu parei de trabalhar como técnico, mandava para um laboratório e falava, puta, não ficou legal. Ou mandava para o outro, atrasava. E assim, o que a gente não pode com o nosso paciente é atraso e trabalho que não ficou bom, o básico, né? A gente de repente tem um ajuste que ele precisa fazer, ok, mas isso acaba atrapalhando muito o nosso fluxo ali quando um trabalho tem sucesso por conta do laboratório. E eu vejo muitos colegas comentarem,
Fala, pô, eu precisava de indicação de um laboratório, isso e aquilo. E linkando isso, essa necessidade, com essa tendência de mercado que é o dentista conseguir fazer, acho que foi a ideia de eu entrar, né? Eu lembro em 2013, 2014, que eu tinha uns amigos próximos que compraram frisadora, e eu falei, acho que não é o momento ainda. E hoje esses amigos que compraram naquela época já estão anos-luz à frente do que eu tô, sabe? Eles evoluíram muito, aprenderam muito, porque investiram em tecnologia. Eu acabei ficando para trás e há 2, 3 anos atrás que eu realmente falei, não, agora não dá mais para voltar atrás, tem que ser. Tive que abrir mão um pouco da rotina que eu tinha, vendi o laboratório que eu tinha, a clínica diminuiu a quantidade de trabalho e comecei a estudar. Aí foi a ideia de começar a fazer um mestrado também em odontologia digital. Porque assim, a gente está indo num caminho, a gente tem que abrir mão desse caminho mesmo para conseguir aprender. Né? Não é fácil para qualquer um. Só que depois de 3, 4 meses, quando você está ali aprendendo, apanhando, dando errado, dando certo, você começa a ver que a coisa faz sentido mesmo. Sabe? Otimiza muito o trabalho e acaba ficando mais simples do que você ter que ficar novamente pensando em laboratórios. Eu até brinco com o pessoal que eu falo que para você dar certo no digital, o segredo é a teimosia, né? Que é você me bater no cabeção, pô, você fresou um, deu errado, fresa outro, imprime outro e vai tentando fazer e não ter medo de errar e fazer. E aí você tem que dar errado, né? Querendo não acaba acontecendo, então tem essa curva de aprendizado que você está começando. Mas você acha que a sua maior dificuldade, assim, de entrar no digital ou fazer esse fluxo share-side, qual que foi hoje, assim? Você acha que para você, ou atualmente no mercado no geral, qual que você acha que foi a maior dificuldade? Então, é o que eu comentei agora há pouco. A gente vai entrar no digital, a gente tem que pensar primeiro no quê? No scanner, pensar se vai fresar ou imprimir, e nessa logística de equipamento. Acho que o mais difícil não é nem a questão da curva de aprendizado para a gente entrar no fluxo digital, mas a questão do investimento. Né? Não é um investimento baixo para de repente a gente entrar e perceber, putz, não tenho preparo para isso, ou não é para mim, e deixar de canto lá as máquinas. Né? Hoje no Brasil o investimento para você ser digital é um pouquinho alto. Eu acho que o principal foco ali para a decisão é você ver o que cabe dentro do seu consultório. O que cabe financeiramente e o que cabe dentro do seu fluxo de trabalho. Não adianta você, de repente, de cara já comprar uma fresadora de 200, 300 mil reais se você não tem como fazer uma boca inteira de facetas que vai suprir ali a demanda daquela fresadora, né? Então, acho que é mais essa questão de a gente se entender o que a gente precisa, né? A gente entender, putz, para mim eu quero fazer essa parte digital. Digital não se resume só a fazer facetas fresadas. Né? Uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Mas assim, dentro dessa ferramenta, falar digital, hoje todas as áreas da odontologia têm essa ferramenta digital. Então não posso pensar no digital só como facetas fresadas no consultório em um dia. Hoje em dia tem até os novos scanners, né? Inclusive o da Trishape mesmo, ele já ajuda no próprio diagnóstico, né? Você vê se tem cárie, o iTero também, né? Mas aí aquele fluxo que eles fazem, que você consegue fazer o... Caramba, acho que é mockup preventivo digital, que tem uma rapaziada que tá fazendo isso, você já chegou a ver, que eles escaneiam, aí mostra para o paciente, ou até tira fotos, né, com a câmera intraoral. Isso também eu acredito que seja ser digital. Então, escanear para poder fechar um diagnóstico melhor, oferecer um tratamento melhor, integrar também, né, as especialidades. Então, às vezes, para você conseguir fazer uma boa prótese, você precisa entrar com a ortodontia primeiro, então fazer um alinhador, ou às vezes fazer uma boa prótese, precisa fazer um bom planejamento de cirurgia. Então, acho que acaba agregando um pouco, né, digital, acho que acaba compreendendo e integrando toda a parte da odontologia. E aí, com isso, também entra um pouco no que você falou, que às vezes eu entendo um pouco que as pessoas, elas parecem que elas querem muito, que a gente fala, né, colocar a carroça na frente do boi. Então, às vezes, eu quero entrar no digital e já quero entrar fazendo tudo. Mas, às vezes, eu acho que é igual você comentou, tipo, tentar dividir por fases. Não sei o que você pensa sobre isso, até queria que você falasse um pouquinho, mas, assim, como que você acha que um dentista poderia dividir as fases para ele conseguir entrar e realmente não ser frustrante para ele? Porque hoje em dia eu vejo bastante colegas e grupos também, que às vezes eles acabam comprando os equipamentos ou comprando os softwares, e aí dá 1 mês, 2 meses, acaba ficando frustrado, fala, isso aí não é para mim, larga a mão, quer vender e quer voltar para o tradicional. Qual que é a dica que você deixa para o pessoal para, tipo, primeiro eu vou fazer essa fase, depois essa fase, depois aquela? Certo. Então, o primeiro passo sem dúvida para a gente entrar no digital é a educação. E antes de investir em qualquer equipamento, fazer um curso legal para você entender o que é o digital.
Por exemplo, não tô aqui para fazer propaganda do meu curso e tal. Não, mas pode fazer, tem que fazer. A gente está com um curso lá na BO de Santo André, que em 2 dias a gente passa um teórico de todas as áreas do digital, tá? Tem até um professor lá de Santa Catarina que ele tem uma empresa de alinhadores, ele dá uma aula de 1 hora ali falando de alinhadores, a gente fala de prótese, fala de placa, fala de várias coisas do digital e o aluno ele faz uma coroa sobre implante, uma coroa sobre dente, uma onlay e uma placa de bruxismo. Por que essa dinâmica? Assim, a gente podia fazer um curso inicial já para o cara fazer, sei lá, um trabalho muito bom? Sim, podia. Mas a ideia do primeiro contato que ele tem com o digital é ele entender o que ele vai conseguir usar no consultório dele. Né? Às vezes o cara não tem ideia de quão fácil ou quão difícil é fazer uma placa e ele está mandando para o laboratório. Né? De repente, o quanto ele faz de placa num mês, não sei, tem semanas que eu chego fazendo no meu consultório 4, 5 placas. Esse valor, quando eu mando para o laboratório, já é o mesmo valor que eu tenho do meu investimento do meu scanner no mês. Entendeu? Então eu já deixo um custo de lado, vim para o digital sem ter o custo digital. Então são todos os detalhes que a gente tem que analisar ali. E também se vale a pena, né, pro dentista, tipo, vou deixar de mandar pro laboratório, mas eu vou sentar, eu vou desenvolver, vou fresar, vou imprimir. Mas aí, tipo, é até legal, né, essa parte do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui também do vídeo, da proposta é oferecer conhecimento gratuito. Mas também, pelo que eu vejo bastante colegas, assim, que eles têm uma certa, não sei se é dificuldade, ou às vezes acham que não precisa de realmente investir nessa parte de conhecimento. Então, às vezes, até estava conversando com um colega esses dias, que é dentista também, aí ele falou, pô, se eu tivesse feito um curso e visto o que eu poderia fazer, eu não tinha comprado esse scanner, eu tinha comprado aquele, ou tinha feito tal coisa, e não comprado essa impressora. E às vezes às vezes ele vai comprar um curso agora com você, ou qualquer outra pessoa que seja, mas vai conseguir entender e não vai sair frustrado com aquilo, e também vai conseguir fazer um trabalho com não sei se uma qualidade, mas vai conseguir fazer um trabalho mais assertivo, vamos dizer assim, né? Que é a proposta. Aí, então, a primeira parte, acho que é a educação. Aí, depois que a gente concluiu a parte de educação, a pessoa aprendeu, conseguiu ver o que ela pode fazer, o que você acha que seria a segunda etapa, assim, para introduzir? Então, aí vai ser a ideia, ou ele vai comprar o scanner dele, ou a impressora. Se ele optar por comprar o scanner, ele já consegue ter liberdade para fazer o que ele precisa inicialmente, ou ele compra a impressora e faz aquele fluxo de trabalho que ele contrata alguém para ficar escaneando, ele imprime algumas coisinhas, né? A gente pensar o CAD/CAM, vamos voltar nesse assunto. O CAI é o escaneamento ali, não é simplesmente um escaneamento, você tem que ter noção ali de tudo que o scanner pode te oferecer. O CAD é a parte de design, por exemplo, a gente está falando de construir uma coroa ou uma placa. O CAD é o que ele vai fazer esse desenho, vai ver ponto de contato, vai ver todas as possibilidades dentro do software. E o CAM é a parte da máquina, que ele vai construir o dente, ou sendo fresado, ou sendo impresso. Então, ele tem que primeiro pensar nessa parte de desenvolvimento, o que vai agregar dentro do consultório. Por exemplo, eu preciso fazer realmente facetas no meu dia a dia e eu vou dedicar tempo a isso. Então, ele tem que ter um software um pouco mais robusto que consiga fazer facetas. E esse software demanda tempo também e dinheiro, né? Um software para facetas hoje não é barato. Quando a gente tem a fresadora, talvez o sistema da fresadora venha junto com esse software. Mas, inicialmente, você tem que investir no software. De repente, o profissional ele quer fazer placa de bruxismo, coroa. Hoje no mercado já tem software gratuito, que a gente consegue fazer com excelência placa de bruxismo, fazer coroa, fazer provisório, fazer planejamento. Então, a gente tem que ver realmente assim o que o profissional precisa. É bem individual. Inclusive, vou deixar aqui nos cards, viu? Mostrando um vídeo aqui que eu falei do Medit Link, que também faz esses softwares gratuitos. O pessoal veio conseguir entender um pouco melhor, né? Mas aí continua aí. Desculpa te cortar. Não, imagina. Você pontuou um detalhe que é bem legal, que é a questão se vai valer a pena o dentista deixar de atender, se ele vai ter tempo para fazer os seus próprios trabalhos, ou se vale a pena para ele enviar para um laboratório. Eu tinha comentado há uns minutos atrás que é uma tendência a gente ter as próprias máquinas no consultório para a gente mesmo fazer esse trabalho. Por que eu acredito que é uma tendência? Eu comecei a trabalhar no laboratório, eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro que eu ia buscar serviço, levar de serviço, e na época, há 20 e poucos anos atrás, eu lembro que tinha dentistas que mandavam para a gente 2 caixas de sapato
cheia de dentadura. Aí daqui 3 dias você ia buscar de novo serviço, já tinha mais 20 trabalhos dentro de outras 2 caixas. Entendeu? Antes tinha pouco dentista para muito trabalho. Hoje tem muito dentista, todo lugar que você vai ter dentista, e reduziu a carga de trabalho dos dentistas. Tá? Acabou diluindo, né, um pouco. Acabou diluindo, isso. E o que eu vejo é isso, assim, nos tempos vagos de agenda, o dentista tem essa possibilidade. Em vez do dentista sentar na sua própria cadeira e ficar ali mexendo no YouTube, ficar perdendo tempo com outras coisas, eu vejo esse projeto para o dentista. Atende 2 pacientes no período da manhã, tem 1h30 ociosa. O que eu vou fazer? Eu vou planejar meus casos. Né? Não é só questão de produção e de renda que vai deixar de mandar um serviço para o laboratório, vai aumentar a renda do dentista, não. É questão de desenvolvimento profissional. O dentista planejando seus próprios casos, ele vai evoluir muito mais do que um dentista que simplesmente escaneia ou faz a moldagem, manda para o laboratório e vem pronto esse planejamento. Chegou no consultório planejamento, vou provar o mockup, não ficou bom. Manda para o laboratório de novo e deixa o laboratório fazer a mudança. Não, a gente tem possibilidade de fazer no consultório e isso vai aumentar muito mais nossa expertise como profissional. Cara, eu achei legal esse seu insight aí, porque é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e realmente faz sentido, porque às vezes, como eu não tenho muito o costume de atender, a gente não tem muito essa noção de tempo, você está falando de tempo ocioso, né? Então a gente que trabalha com laboratório, como você já sabe como é, né? Pauleira, você às vezes faz desenvolve um caso gigantesco, depois você já pega outro, então nessa parte de laboratório, acaba que não tem muito tempo ocioso para você se desenvolver em outras técnicas ou outras áreas, mas se você parar a pensar essa questão que você está falando dos dentistas, realmente faz muito sentido. Porque até os colegas que a gente se vê que se formou com a gente, bastante deles, às vezes atendia um paciente o dia todo e o resto do dia fica fazendo o quê? Exatamente. É até uma boa ideia, né? Não tinha pensado por esse lado, sim. Eu falei no começo que a gente tem uma dificuldade maior com tecnologia por a gente ser uma área biológica. Só que assim, isso eu tô falando pro dentista que já é formado, que tá há mais tempo, eu falo da minha idade para mais. Às vezes eu vou dar um curso, aí o dentista fala, mas eu não sei nem mandar um e-mail, eu não sei mexer em nada nem no celular. Não sei nem mexer no mouse, né? Não sei nem mexer no mouse. Aí no começo do curso eu falo, há 2 anos atrás, parecia que eu tinha 2 mãos esquerdas para mexer no computador. Eu também não sabia nada de desenvolvimento, né? Hoje a gente vai começar o curso aqui, tem gente que não vai conseguir sair do zero, mas faz parte, é isso mesmo. Só que, isso eu tô falando para os dentistas de 30 e poucos anos para cima. Já os recém-formados, qual que é a grande tendência? O profissional se formou, legal, ele não tem uma agenda com muito paciente. É aquela ideia, vai ter vários buracos na agenda. Só que o dentista que está se formando agora, ele já tem uma outra ideia de tecnologia. Ele já está muito à frente na tecnologia, por conta de ser uma geração mais... É que já nasceu com o celular na mão, né? Isso. Por conta de ser uma geração mais tecnológica já, ele tem mais possibilidade dele desenvolver grandes trabalhos com softwares até gratuitos, no tempo ocioso, do que ele ficar perdendo tempo esperando vir pacientes de onde não vai vir, ou enfim. Ele vai construindo já sua carreira através da própria expertise dele e da... E hoje em dia, além dos softwares também, a gente vê bastante conteúdo gratuito, né? Inclusive aqui no canal a gente vê vários grupos aí no WhatsApp, no Telegram. E hoje em dia também eu vejo que os profissionais assim, que tem nessa odontologia digital, eles são mais acessíveis. Então, por exemplo, você está aqui disponibilizando seu tempo para passar conhecimento, o pessoal que está se formando. E já é um exemplo disso. Aí tem outros colegas que também fazem da mesma forma. Então, se realmente a pessoa que quiser aprender e quiser fazer o que você está falando, tipo, em vez de eu ficar lá mexendo no Instagram, eu vou pegar, eu vou aprender, eu vou estudar, vou desenvolver meus casos, é uma boa oportunidade para a pessoa crescer como profissional e acabar desenvolvendo um diferencial, né, para os outros colegas que, como a gente estava comentando, tem bastante dentista e hoje em dia os pacientes são mais diluídos, né, entre esses dentistas. E outra coisa que eu vivo comentando também, que até falei com o meu irmão no podcast que eu fiz com ele, é sobre a inteligência artificial e a odontologia, né, como a gente vê que está caminhando junto. E até fui assistir uma palestra sua esses dias sobre esse tema. Eu queria que você conversasse também, falasse um pouco sobre isso, porque essa questão que você está falando, que você acha que isso é uma tendência, aí eu vou colocar uma outra coisa que eu também acho que é uma tendência, que a gente sabe que a Line comprou, né, o Exocad, e eu acho que essa parte de inteligência artificial, com o tempo, ela vai acabar já te dando um dente quase pronto para o seu software. E às vezes os dentistas não vão nem precisar desenhar.
Não sei se você pensa dessa mesma opinião, o que você acha sobre isso, o que você pensa assim desse quesito. Não sei se você conseguir explicar também o meu lado que a gente pensa sobre isso. Na verdade, não é com o tempo que vai te dar um dente quase pronto. Hoje já dá. Você citou o software MeditLink. Até quem tiver interesse em conhecer, é só entrar no site MeditLink e você consegue já baixar gratuito. Tem um vídeo aqui também no canal explicando, ensinando. E nesse software, você joga ali o dente, sinaliza para ele quais são os dentes do lado, ele já vai entender com inteligência artificial o que você quer, é só delimitar o border e ele já te joga um dente pronto. Aí você pega o mouse ou a ponta do dedo e joga para um lado, para o outro, ajusta a oclusão e acabou. Já te entrega o STL. STL, para quem não sabe, é o arquivo de dente. Quando você faz o projeto do dente, para enviar para uma fresadora ou para uma impressora, você tem que ter esse arquivo STL. Então, acho que assim, a inteligência artificial já é uma realidade total. O que acontece com a inteligência artificial hoje na odontologia? Como em outras áreas. Falta base, né, de dados. Isso, é o banco de dados que é incompleto. Porque assim, o que é inteligência artificial? São neurônios artificiais que eles captam o que é passado para eles, digerem, entendem e repassam. Então, com o tempo, de tanto fazer isso, ele vai aprendendo mais, tá? E a gente precisa de informação desse banco de dados. Então, falta um pouquinho para odontologia ainda, um pouco de ajustezinho ali no banco de dados. Mais informação, mais informação, mais informação. Mas por que isso? Porque são softwares novos. Tem software, por exemplo, o Exocad, que já é um pouco mais antigo. E ele vem se adaptando à inteligência artificial, né? E tem outros softwares que tem 1 ano, 2 anos que surgiram, às vezes nem 1 ano, são softwares bem novos mesmo, que estão sendo alimentados ainda. Assim, todo o esquema de formação do software já existe, mas está sendo jogada informação nesses softwares. Então, é o que falta. Acredito assim que 2 anos, 3 anos, todos os softwares que a gente já tem hoje, os que vão surgir, já tenham um pouco mais de informação e seja tudo bem redondinho. Entendi. É porque como a gente trabalha assim com isso, vendo o dia todo e fazendo, a gente sente um pouco que é meio deficiente essa questão hoje em dia, né? Então, às vezes, quando você posiciona os dentes lá, tanto no Medit ou quanto no Exocad, ele te dá uma base, mas que ela não tem nada a ver com aquela boca que você está executando. Então, tipo, aí você acaba tendo que desenhar mesmo. Então, puxar de um lado, do outro, fazer o suco, ou às vezes ver a reflexão de luz, essa parte de contato. Mas eu também acho que não é questão do software ou deficiência, eu acho que é mais essa parte de base de dados que vem faltando, né? Sim. Acaba dificultando um pouco esse quesito, mas então você acredita que uns 2 anos, 3 anos isso vai ser solucionado já? Sim. Ou até menos? O que você vê assim sobre Depende isso? do software, né? Quando for um software novo, sempre vai demorar um pouquinho mais. Mas esses softwares que já tem pra gente aqui, em pouco tempo ele já vai sendo ajustado. Até assim, na questão do Medit. Medit ou Medit, cada um fala de uma forma, né? Ele, a todo mês, quando você entra ali, tem atualização nova. Então eles estão colocando muitas ferramentas direto. Então acho que não é um longo prazo para a gente conseguir um resultado legal. Entendi. E falando sobre essa parte de desenvolvimento do software, você acredita que mais 1 ano, 2 anos, hoje em dia a gente já vê uma outra tendência surgindo, até no próprio Medit a gente vê isso, que é a parte de escaneamento facial. O que você vê assim sobre essa parte de escaneamento facial? Quando você acha que isso ajuda na odontologia? Você acha que ainda falta muito para isso ser realmente integrado e ter realmente equipamentos que a gente consiga fazer essa captura e poder utilizar? O que você vê dessa parte da escaneamento facial assim? Então, a questão de escaneamento facial, eu acho que é um ponto bem legal também da inteligência artificial, da odontologia digital, porque hoje uma área que se englobou na odontologia que antes a gente não conhecia é o ROF, né, harmonização facial. E com escaneamento facial dá para a gente ter muito mais assertividade na conclusão dos tratamentos, né? Às vezes é até engraçado, a gente vê no Instagram, em alguma rede social, aquela foto sorrindo, depois sorrindo, né? Com o escaneamento facial a gente vai ter conclusão dos casos com assertividade, né? Quem não fizer bem feito não vai conseguir dar aquela burlada, né? E na questão, por exemplo, de protocolos, o escaneamento facial já é um grande aliado para a gente ver a questão de lábio, de altura. A gente tem algumas formas de fazer alguns softwares e acredito que com o tempo vai surgir muita coisa. Hoje eu estou já fazendo alguns escaneamentos faciais com iPhone. A gente está integrando ali no Exocad, está conseguindo fazer algo legal. Aí, sem precisar ter aquele scanner facial diferente e tal. Os próprios scanners
intraorais eles estão escaneando a face também. Eles, assim, não têm o propósito de escanear o rosto inteiro, cabeça e tal, mas a região aqui onde para a prótese é mais importante, eles estão conseguindo escanear também. Então, acho que a questão de escaneamento intraoral e facial, acho que é uma grande diferença ali que vai surgir com força agora, assim. Eu acho que isso daí também da parte de escaneamento facial, uma coisa que a gente comenta aqui também entre nós e até nos outros colegas que vêm aqui, sobre a questão que a gente às vezes acha que a ferramenta já está aí, mas às vezes as empresas ou a indústria ou a parte que desenvolve o software ainda não conseguiu desenvolver uma coisa que consiga integrar isso, ou que consiga tipo, realmente fazer uso daquela ferramenta. E hoje em dia a gente vem vendo isso, desenvolvendo mais, né? Que aí entra um pouco naquilo que você falou, do software ser um pouco mais antigo, um pouco mais longo, acaba demorando um pouco mais esse desenvolvimento. E a partir disso, você acha mais ou menos que também, assim, o que você espera nas considerações finais assim, da odontologia para o futuro? Ou o que você vê, assim, da tendência do mercado, ou daqui para frente na odontologia? Como que você vê, assim, o desenvolvimento? Então, a gente estava conversando sobre curva de aprendizado, sobre equipamentos. Pensando assim, em tudo que a gente falou, eu posso falar o quê? A gente tem nosso desenvolvimento profissional, que ele é uma curva de aprendizado. Linkado a isso, a gente tem um mercado que está aprendendo ainda a ser digital, porque a odontologia digital não está formada, ela está aprendendo a ser um mercado dentro da odontologia. Sim, todo momento aparece um equipamento novo, todo momento um software faz uma versão nova que muda bastante coisa. Então tem essa questão, eu estou aprendendo tal programa, só que já surge outro. Então não é uma área que ainda está 100% formada. Então a gente tem esses dois pontos que às vezes dificultam um pouco, né? Mas como mercado, eu não vejo mais como voltar atrás e falar que a gente está numa moda de odontologia digital. Não, é uma ferramenta que veio para ficar e só tem a ajudar, né? Eu não vejo nada que a odontologia digital possa estar atrasando o nosso fluxo de trabalho, né? Então, acho que é basicamente isso, assim. Há 20 anos atrás, eu ouvia falar muito, quando eu trabalhava no laboratório, daqui 5 anos não vai mais ter dentadura, não vai existir. E não, a dentadura está aí até hoje, tem seu espaço no mercado. Reduziu com os protocolos sobre implante, reduziu, mas tem seu mercado ainda. E acredito que não vai deixar de existir tão cedo, né? A gente vê até algumas técnicas diferentes de fazer dentadura agora também digital, né? Tem dentadura frisada, dentadura impressa, algumas técnicas de software para desenvolver dentaduras que são mais rápidas do que o tradicional. Você tinha que moldar, fazer base de prova, provar ela, às vezes prova 2 vezes, prova 3 vezes, para depois acrilizar. Hoje não, a gente consegue em 2, 3 sessões já está provando uma dentadura para na sessão seguinte estar entregando. Então, assim, são ferramentas para otimizar o que já tem hoje. E eu vejo o profissional que não está pensando no digital daqui 10, 15 anos um pouco perdido no mercado. Não vou falar que vai estar fora do mercado, que seria muita audácia minha, mas posso falar que vai estar um pouquinho perdido porque o mercado vai evoluir muito. Entendi. Queria agradecer aqui por você ter aceito o convite de vir para cá. Obrigadão, Thiago. Valeu. Queria que você também falasse um pouco da sua clínica, fizesse seu merchan e deixasse seu Instagram, o que você faz, os seus cursos, o que você quiser falar aí. Não tem muito o que falar da minha clínica, né? A gente tem uma clínica ali na Chácara Clabin e uma clínica em Mauá. Eu divido um pouco meu tempo entre essas duas clínicas, aprender, estudar, né? Eu estou finalizando o mestrado de odontologia digital e quando sou convidado para algum curso, eu tenho feito curso, palestra, alguma coisa. E qual que é o seu Instagram para o pessoal te procurar isso. aí? Que eu também vou deixar aqui aparecer na tela. Legal, Dr. Thiago Farias. Da sua clínica também, qual que é? A clínica chama The Plus. The Plus. Colocar ali no Instagram The Plus Odontologia vai ver um pouquinho. Vou deixar o Instagram também aparecendo aqui, o @ na tela. Obrigadão de novo, Thiago. Obrigado por ter vindo. E é isso aí.